Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado pela sua presença. Hoje, dia 6 de setembro, com o tema Eles podem acorrentá-lo, mas podes atar a minha perna, mas nem Zeus tem o poder de suplantar minha liberdade de escolha. Epicteto em seus discursos. Dizia-se que Epicteto andava com uma claudicação permanente em consequência de ter sido acorrentado como escravo. 2000 anos mais tarde, James Stockdale também teve as pernas acorrentadas em ferros e os braços amarrados atrás das costas e puxados a partir do teto, arrancando-os repetidamente das juntas. O futuro senador John McCain esteve nessa mesma prisão, sujeito aos mesmos maus tratos. Como o pai de McCain era famoso, seus captores lhe ofereceram diversas vezes a chance de abandonar seus homens e ser logo enviado para casa. Também ele se agarrou firmemente à liberdade de escolha, recusando-se a se submeter a essa tentação, ainda que isso significasse uma perda da liberdade física pela qual devia ansiar. Nenhum desses homens sucumbiu. Ninguém pôde fazê-lo sacrificar seus princípios. Esta é a questão. Alguém pode acorrentá-lo, mas não tem o poder de mudar quem você é. Mesmo sob as piores torturas e crueldades que seres humanos são capazes de infligir uns aos outros, nosso poder sobre nossa mente e nosso poder de tomar as próprias decisões não pode ser suplantado, somente abandonado. Que interessante nosso tema de hoje, pessoal, pois ele se encaixa perfeitamente com o que falamos ontem, do James Stockdale, aquela história dele sair da prisão, o otimismo demasiado que falamos também, e isso se encaixa com a vida de Epicteto. Epicteto do grego significa o adquirido, então nem nome ele tinha. Epicteto, ele nasce já na condição de escravo, é comprado, levado para Roma, ele nasce em Nicopólis, é levado para Roma e lá tem uma vida até os seus 40, 50 anos de idade, como escravo. Depois ele consegue uma certa alforria, mas ele nos ensina algo interessantíssimo. A real liberdade não é aquela que vem da dependência de coisas externas. Se Epicteto dependesse da liberdade, da alforria, do fato de deixar de ser escravo para ser livre, ele nunca seria. E por que ele nunca seria? Porque a liberdade condicionada aos fatores externos é uma liberdade condicional. Condicional ao que você quer, condicional ao que você deseja e condicional ao que você trata como primordial. É aquela pessoa que só é livre no final de semana, aquela pessoa que só é livre quando sai do expediente no trabalho, aquela pessoa que só é livre quando tem dinheiro. A real liberdade é aquela que nasce de dentro para fora, da consciência, de você entender que mesmo diante do caos, que mesmo diante da escravidão, que mesmo diante da prisão, você é livre. E você é livre porque você não depende de fatores externos. Esse é um exercício difícil? Sim. Esse é um exercício complicado de você colocar na sua vida? Sim. Mas quando você para e pensa que mesmo diante do caos, que mesmo diante de tudo que a vida te impõe, a única coisa que ela nunca roubará de você é o seu pensamento, é a sua consciência, aí tudo muda, porque você consegue modelar essa única coisa que você controla e que ninguém te rouba para o caminho da liberdade. A liberdade de você entender que as pessoas podem te acorrentar, mas ninguém rouba as suas ideias, mas ninguém rouba a sua essência, mas ninguém rouba quem você é. E que um dia, caso você tenha a oportunidade de sair dessa prisão, dessas correntes, aquela liberdade que você já tinha dentro de si não será uma liberdade roubada ou condicionada. Condicionada ao que está do lado de fora, condicionada ao que está no lado externo. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Lembre-se que a real liberdade vem de dentro para fora. E isso serve para tudo na vida. Perceba aquilo que te acorrenta. Perceba aquilo que muitas vezes está te impedindo de agir. Seja um vício, seja uma pessoa, seja uma dependência emocional, seja uma questão financeira. Se você diz que só será livre quando essa coisa sumir, quando você vencer esse tal vício, essa tal corrente, significa que você nunca será. Pois quem garante que você será livre quando isso acontecer, se você não é livre agora? E a única fórmula para a liberdade já está aqui dentro. E aqui não é um papo de coach, não é um papo de otimismo, nada disso. O que nós estamos falando é a seguinte coisa: o ser humano tem uma consciência, tem uma transcendência inteligível, uma capacidade racional e cognitiva de ser livre, a partir da maneira como ele pensa. E isso você pode ver em tudo. Grandes milionários, grandes bilionários, pessoas que têm um conforto imenso e ainda assim precisam passar no psicólogo 3 vezes na semana, porque a pessoa ela não é livre, a pessoa ela não consegue viver com os próprios pensamentos, ela é escrava da própria consciência. Por isso que eu digo com tranquilidade,
Epicteto nasceu na condição de escravo e nem nome tinha. Ele era chamado de o adquirido, mas ele era mais livre do que nós que estamos aqui nessa sociedade moderna, onde somos escravos dos likes, das visualizações, da internet, da rede social, dos vícios modernos, das facilidades tecnológicas, da aprovação externa e de várias outras coisas que promovem as doenças mentais modernas, ansiedade, depressão e etc. Então, que a partir de hoje você cultive essa liberdade que vem de dentro para fora. Tudo que vem de dentro para fora é teu, e tudo que vem de fora para dentro é emprestado. É algo que você tem por algum momento. Então, quando você entende que o amor que vem de dentro para fora, que a paixão que vem de dentro para fora, que a inteligência, o conhecimento, a liberdade, que todas essas coisas provêm de dentro para fora, essas coisas te promovem a autonomia. Quando você começa a parar de olhar o que o mundo te dá e começa a olhar o que você está cultivando do lado de dentro, aí tudo muda. É a dicotomia do controle. Não foque no que você não controla. Foque em si mesmo, que isso sim está no seu domínio. Muito obrigado. Comente aqui o que você interpretou e até amanhã.